Bom dia, meus amigos, tudo bom? Então vamos à nossa aula de história, né? A tia Gleide passou para casa a página 271 e 272, certo? Então vamos às nossas respostas. Observe o gráfico a seguir e depois responda as questões. População urbana e rural do Brasil, de 1950 a 2010. Aí nós temos aqui, né, o gráfico mostrando para vocês e está perguntando o que está representado no gráfico, certo? Então vamos lá. O que está Então vamos lá, meus amigos. Representa o número de pessoas que viviam em zonas urbanas e rurais do Brasil entre as décadas de 1950 e 2010. É o que está representando esse gráfico, certo? Na letra B, na década de 1950, onde vivia a maior parte da população brasileira? Na década de 1950, a maior parte da população brasileira vivia na zona rural. Então, também, se vocês me responderem só zona rural, na zona rural, também é aceito, tá bom, amigos? Na letra C, a partir de qual década a população urbana passou a ser maior que a população rural do Brasil? A partir da década de 1970, certo? Vocês observando no gráfico, vocês conseguem ver, certo? Direitinho lá. Em 2010, quantos habitantes viviam na área rural? E na área urbana? Em 2010, 30 milhões de pessoas viviam na área rural, certo? E 161 milhões de pessoas viviam na área urbana, ok? Vamos à outra página. Leia o relato do escritor Oswaldo de Andrade. Anunciou-se que São Paulo ia ter bondes elétricos, os tímidos veículos puxados a burros que cortavam a morna cidade, iam desaparecer para sempre. Uma febre de curiosidade tomou as famílias, as casas, os grupos. Como seriam os novos bondes que andavam magicamente sem impulso exterior? Eu tinha notícia pelo Lázaro, filho da cozinheira da minha tia, vinda do Rio, que era muito perigoso esse negócio de eletricidade. Quem pusesse os pés nos trilhos ficava ali grudado e seria esmagado facilmente pelo bonde. Precisava pular. Um mistério esse negócio de eletricidade. Ninguém sabia como era. O caso era que funcionava. Para isso, as ruas da pequena São Paulo de 1900 enchiam-se de fios e de postes. De que cidade o autor trata? Nós sabemos que é de São Paulo, então nós vamos sublinhar lá no texto que é de São Paulo, né? Então nós vamos colocar aqui, ó, uma linha embaixo da palavrinha São Paulo, ok, meus amigos? Aí tá perguntando qual a novidade anunciada, certo? Então vamos lá. Qual a novidade? Então vamos lá, meus amores. Qual a novidade anunciada? É de que São Paulo ia ter bondes elétricos, é o que fala no texto, né? O que iria desaparecer com a mudança anunciada? Os veículos puxados a burros. E como os moradores reagiram a essa transformação? As ruas da cidade ficaram cheias. Não, perdão. Aqui não tá como os moradores. Eu errei a resposta. Peraí, só um minutinho. Eu coloquei a da letra D. Peraí, meus amores. Então, vamos voltando aqui. Na letra B tá certinho e na letra C, o que ia desaparecer com a mudança anunciada? Os veículos puxados a burros. Como os moradores reagiram a essa transformação? As pessoas da cidade ficaram curiosas para saber como funcionavam os bondes movidos à eletricidade. Então, como os moradores reagiram a essa transformação? As pessoas da cidade ficaram curiosas para saber como funcionavam os novos bondes movidos à eletricidade. Como a paisagem foi alterada com a chegada da eletricidade? As ruas da cidade ficavam cheias de postes e fios da rede elétrica. Ok, meus amigos? E agora nós vamos fazer para casa a página 275, ok?
Então, a página 275. Preencha a tabela a seguir com as informações sobre os engenhos. Aí nós vamos estar colocando o que era, o produto que era cultivado, que mercadoria era produzida, quem eram os seus principais trabalhadores, tá bom? Depois nós vamos falar sobre as comunidades quilombolas, responda as questões, como foram formadas essas comunidades. Depois, todos os territórios quilombolas são oficialmente reconhecidos pelo governo? Explicar por que é importante reconhecer as comunidades quilombolas, tá bom? Então, essa página para casa, 275, tá bom, meus amigos? Ficam com Deus e até amanhã.